Gente, eu quase não entro aqui ao vivo porque o bate-papo de hoje vai ser muito interessante, é muita coisa para falar. E para encerrar o mês das mulheres, eu tenho muito orgulho, até que enfim as nossas agendas foram compatíveis. Eu tô aqui com a Andréia, uma empresária assim fenomenal, começou como advogada, referência aqui em São Caetano e posso falar mundial, porque ela vai explicar um pouquinho disso. Tem um programa de TV também, Tricotando Negócios, como o nome já diz, então é empresária. Já era esposa, já era uma mulher como referência e também agora se tornou uma mãe com um filho lindíssimo. Eu estou aqui, Andréia, obrigada pela presença. Imagina que eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. E vamos divulgar, né? Bora, bora. E aí, gente, é muita coisa, por isso que eu vou já ir perguntando assim, bem direto, Andréia. Como eu comentei assim, na sua apresentação, você sempre foi uma referência como advogada e trouxe algumas inovações, né? Que a gente vai falar aqui um pouquinho com o seu cachorro, a forma de tudo. E você conseguiu expandir isso para os Estados Unidos. Então fala um pouquinho de tudo que é a Andréia hoje, para essas mulheres que estão nos assistindo e os outros que estão acompanhando poder ter esse espelho. Legal. Obrigada mais uma vez, como eu disse, é uma honra estar aqui, né, compartilhando um pouquinho da minha história, que talvez seja interessante para vocês também. Bom, eu sou advogada, sou nascida, criada e digo empreendedora aqui na cidade de São Caetano do Sul, com muito orgulho, né? E eu tenho história de advocacia já há 16 anos, é um escritório que atua na advocacia empresarial e eu sou especialista na área tributária. Uhum. E o que eu acho que o meu maior diferencial que eu me destaquei no mercado é justamente por atuar com os empresários falando a linguagem que o empresário entende, Kairi. Uhum. Porque é muito importante quando a gente conversa com alguma pessoa e você entende o que ela está falando, né? Sim. Sem aquele linguajar rebuscado, aquele juridiquês que as pessoas usam no dia a dia, que eu acredito que os clientes eles ficam mais perdidos do que quando saem do que quando entram. Né? Porque a dúvida do cliente é muito importante, sim, né? Sim. Então, eu acho que com esse diferencial é que a gente se destacou no mercado, falando uma linguagem simples e também trazendo os conceitos do empreendedorismo na advocacia. Uhum. Então, a gente atua na advocacia como se fosse empresário. Né? Nós somos advogados, obviamente, mas falamos a linguagem do empresário. Vamos lá, gente, vamos ver se eu entendi, né, corretamente. Significa aquilo que você tem prioridade e propriedade para falar. Isso. Então, a mesma coisa, eu sou formada em educação física. Então, quando vai falar de futebol, pode falar com uma jornalista, mas que sabe falar sobre esporte. Exato. No seu caso, você trouxe a veia que você já era, que estava ali como empreendedora, que gostava desse nicho, sim, trouxe para a advocacia. Sim. Seria isso? Exatamente, porque exatamente o que você falou. Porque, por exemplo, um empresário chega no escritório com uma reclamação trabalhista, né? Como dizem, o funcionário colocou no pau, a linguagem chula. E aí ele chega lá cheio de dúvidas, né? Aquela questão daquela defesa técnica é responsabilidade do advogado. Sim. Ele que tem que empenhar o melhor trabalho para fazer aquela defesa. Sim. O nosso trabalho, na verdade, é entender, isso que é meu diferencial, entender por que aquela reclamação trabalhista foi originada. Uhum. O que ele poderia ter feito para prevenir. Sim. O que ele pode fazer agora para não ter outras, sim, entendeu? É melhor ele fazer um acordo ou não. Então, a gente orienta o empresário de uma forma que ele entenda o dia a dia dele na empresa. Não como é a burocracia do judiciário, a gente vai entrar com uma defesa, com recurso, enfim. A parte técnica, eu digo, é nossa, deixa com a gente, que a gente vai fazer sob nossa responsabilidade profissional. E a gente vai tentar orientar o empresário a, no dia a dia, entender qual é o melhor caminho que ele deve trilhar para não acontecer de novo. Achar ferramentas para não acontecer contra o funcionário. Exato. Porque no fundo, né, provavelmente acontece isso. Tem lá a turminha num setor, aí o empregado abriu um processo, o outro já olhou, já cresceu os olhos e falou, se esse aqui ganhou o processo, eu também vou abrir. Pois é. Então, isso eu acho que é fundamental. Exato. Né? Você precaver, né? Para você não receber mais isso, porque hoje o que a gente sabe que é um peso para uma empresa, um processo trabalhista, dependendo como for, realmente prejudica demais. Sim. Uma empresa que às vezes está começando, ou que nesse meio tempo aí que a gente teve de uma crise muito forte, de repente isso pode atrapalhar muito financeiramente uma empresa, né? Sim, com certeza. Então, e com essa crise também,
muitos empresários deixaram de pagar os impostos, os tributos. E aí eles chegam no escritório desesperado, porque os impostos, eles acabam tendo juros, correção monetária, multa muito altas e não conseguem mais pagar. Então é importante também que a gente procure um tributarista que saiba como administrar esse passivo tributário e orientar a não, por exemplo, buscar empréstimo bancário para pagar tributo. Aí a gente começa a dizer que é o começo do fim, Karen, porque ele se endivida de um lado e não consegue também acabar com a ajuda do outro, né? Enfim, o que a gente faz no escritório de advocacia, o dia a dia, na verdade, é tentar facilitar o dia a dia dos empresários, oferecendo orientações de cunho jurídico, mas bem específico para o negócio do cliente. Então vamos lá, então já vamos passar seu site, porque de repente a gente começa de outro assunto, que é um outro departamento. Tá. Vamos para quem teve interesse, porque eu acho isso, nossa, show de bola. É para não cometer mais os erros, vamos dizer assim, você é como se fosse uma consultoria também, né? É uma consultoria. A gente, na verdade, a gente diz que é uma consultoria jurídica porque a gente nem gosta muito de processos, porque o processo demora, o processo é custoso, o processo gera uma angústia muito grande no cliente, então a gente prefere não ter processos. Lógico, não tem como evitar, a gente trabalha advogando nos processos, mas a prevenção é melhor, então é uma consultoria jurídica mesmo. E se você quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho nesse sentido, eu tenho um site que é www.gilgliani.com.br. A gente está aqui em São Caetano também, é super acessível, enfim. É isso aí. Então, agora só uma curiosidade, vamos te sugar aqui um pouquinho. Quando eu entrei assim e falei, você tinha uma veia empreendedora e trouxe isso para a advocacia. Agora, como curiosa, foi isso mesmo ou você achou uma brecha, né, na área jurídica que ninguém cuidava dessa área e foi buscar isso? Não foi brecha. Foi necessidade. Porque a história foi mais ou menos assim, cara. É legal você perguntar isso, porque a história foi assim, eu tinha um escritório com várias pessoas e de repente a hora que eu via no final do mês, eu estava ganhando menos dinheiro do que quando eu trabalhava sozinha. Eu falei, gente, isso aqui tá errado. Eu não estou crescendo, eu estou inchando, né? Aí eu procurei realmente a consultoria em gestão de escritórios de advocacia para entender o que eu estava errando. E foi nessa orientação de gestão, né, uma consultoria para o meu escritório de advocacia, que eu entendi, opa, isso aqui serve para qualquer empresa. Qualquer empresário precisa dessa orientação. E então, tudo aquilo que eu aprendi, eu comecei a aplicar no meu dia a dia do escritório com os meus clientes. Então, assim, é uma advocacia que eu digo empreendedora, porque a gente não fala de processo, só a parte chata, jurídica, burocrática. A gente fala mesmo do dia a dia do empresário, ajudando eles a organizar a empresa deles. Então, acho que é por isso que a gente se destacou no mercado. Não, mas eu amo isso. Assim, tipo assim, eu assim, fiz uma palestra faz um mês sobre as oportunidades ao negócio. Porque você viu uma oportunidade e virou referência. É isso que eu sempre falo para as entrevistas, né, entrevistadas, ou novas empreendedoras, vai buscar um diferencial. Precisa. Muitas vezes eu falo assim, tem uma, né, elas estão começando, existe muita dificuldade. Sim. Mas você às vezes tem uma característica Sim. que é só sua, Sim. que é diferente das outras. Então cria, né, resgata essa sua característica e traga para o seu negócio. Sim. É exatamente isso. E com isso também, Karen, que foi legal, como a gente aplicou muitos dos conceitos de gestão no escritório, a gente participou até de alguns diagnósticos de gestão do Sebrae, a gente foi muito bem colocada. A gente virou referência porque a gente foi eleita, eleito eu digo porque somos só história de mulheres, mas fomos eleitos 6 vezes a melhor empresa de serviços de São Caetano do Sul. A gente foi eleita a melhor empresa de serviços do grande ABC DMR. E a gente foi também eleita como a melhor empresa de serviços do estado de São Paulo pelo Sebrae. Nossa, gente, é muito título, né? Eu tinha que fechar com chave de ouro mesmo. Foi até Brasília representar o estado de São Paulo como a melhor empresa de serviços do estado, porque a gente se preocupa com a gestão do nosso negócio. Parabéns. E aí você falou um negócio também dos Estados Unidos, que é um outro braço do escritório. A gente acabou identificando que tem muitos empresários e pessoas que se interessam em morar, estudar ou abrir um negócio lá nos Estados Unidos, e na Europa também a gente faz. Então a gente acabou ajudando esses empresários a viabilizar esse desejo.
Então a gente consegue abrir empresa lá fora, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ajudar a fazer o planejamento de quem quer imigrar. Tem muita gente que vai morar está querendo morar em Portugal, tem muita gente que quer morar na Europa ou nos Estados Unidos. Precisa fazer um planejamento pré-imigracional, que é muito importante. E a gente ajuda a fazer isso também. Eu vi, não sei se já passou, porque eu tô encantada, né? Porque, além de tudo isso, gente, ela é linda. Ah, imagina! Então, assim, sabe aquela referência de mulher que a gente vai ficar assim, eu fico babando aqui. Imagina. Eu vi, não sei se já passou a foto, que tinha um slide escrito lá, planejar. E aquilo, eu falei, essa foto tem que ter uma ênfase, porque eu acho que essa palavra traduz muito, né? Até depois você também escreveu lá, só no dicionário que vem antes, que é o sucesso, né? Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Exato. Então, quer dizer, tem que planejar, tem que ralar, tem que acordar. Que nem você tem que acender essa luzinha no momento de você ser empreendedor, tem que acender essa luzinha e fazer a parte financeira. Com certeza. Porque a gente fala muito de amor. Eu tô falando que eu tô encantada porque a gente acompanha uma outra, torce pelo sucesso da outra. Sim. Tem uma amiga em comum aqui que a gente quer mandar um beijo, que é a Cida, que também é um sucesso de empreendedorismo. Mas no fundo, né, assim, particularmente, é muito maior, né, André? Claro. Assim, toda essa representação aqui para a cidade foi fenomenal. Foi bem legal, assim, é muito trabalho, na verdade a gente trabalha bastante, é isso mesmo, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, porque realmente é uma dedicação, um comprometimento muito grande. Eu acho que o empreendedor, hoje em dia, o mercado não está fácil, tem milhões de advogados, né? E você se destacar no mercado é difícil, você tem que ter um diferencial mesmo e trabalhar arduamente, duramente, para fazer o seu nome ser revelado pela boca dos outros. Sim. Né? Eu só estou aqui hoje porque uma foi indicando para a outra. Sim. E a gente vai crescendo no mercado. Mas o importante é você fazer isso. Para você construir seu nome é muito difícil, para derrubar é muito rápido. Então, a gente não vai falar de coisa ruim, não. Não vamos falar nada derrubando, porque esse ano é nosso, amiga. Eu até dei uma cortadinha quando ela falou dos Estados Unidos para isso, que eu vou ter que chamar o comercial. Tá. Eu acho que é tão importante esse trabalho que você faz, que a gente volta no segundo bloco para falar um pouquinho mais tranquilo, desde um planejamento. Legal. Ok? Ok. Então, meninas, vamos para o intervalo e depois como organizar sua vida e planejar para você ir para fora. Ou abrir uma empresa lá, né? Então, para vocês que têm interesse de abrir uma empresa,
empresa ou fazer algo. E nos Estados Unidos eu vou deixar até a Andréia explicar direitinho. Como que é esse trabalho, então, de vocês? Legal, Karen. É importante falar sobre isso porque a gente está ainda no período de crise, né? A recessão econômica ainda se faz presente, então tem muitos empresários que eles buscam uma alternativa para o seu negócio. Ou abrir uma filial da sua empresa fora do país, ou abrir um negócio novo. E com isso também surge a vontade de morar fora, de criar os seus filhos num país de primeiro mundo, com escolas mais acessíveis, até escolas públicas, né? Então, a gente ajuda os empresários e as pessoas que querem ter essa vida internacional, seja nos Estados Unidos, seja em outros países, ou as pessoas que arrumam emprego fora do país, que vão embora com a família também. O que a gente diz que é importante pensar em como vai fazer esse planejamento, como você falou lá, planejar, né? Porque tem que pensar no patrimônio que fica no Brasil, se você vai ter casa aqui ou não, se tem imóveis, enfim, se você vai vender tudo, se alguém vai administrar esse patrimônio. Você vai para um país como os Estados Unidos, que ele é bitributado pelo Brasil, ou seja, a renda que o empresário recebe aqui no Brasil, ela é tributada no Brasil e também é tributada nos Estados Unidos. Então fica uma bitributação. Essa conta sai cara, às vezes não fecha. Enfim, existem maneiras para se evitar tudo isso, desde que você planeje previamente e consiga fazer passo a passo como ir imigrar. Olá. Aí é um almoço que a gente fez aí no consulado americano, com outros empresários, justamente pelo Select USA, que ele leva as pessoas para os Estados Unidos, os empresários. Então, a dica que eu dou é o seguinte: quem está pensando em se internacionalizar, imigrar ou abrir um negócio no exterior, perfeito. Mas faça um planejamento jurídico tributário antes, porque realmente, se não fizer, as causas de insucesso são muito grandes, Karen. Então, esse é o recadinho que eu deixo para o seu público aqui como dica da Andréia. E a gente vai assinar embaixo, porque assim, é muito importante isso, Andréia. Eu acho que assim, nós brasileiros, nós temos um perfil de ser guerreiro mesmo, de enfiar as caras. Mas você fazer aqui na sua terra, onde você tem um respaldo de uma família, da sua família, ou numa questão maior... A sua língua, né? A sua língua, a sua cultura. Sua língua, você está rodeado de pessoas que podem, de alguma forma, te ajudar. Sim. Não tem noção do que é ir para fora, começar uma vida nova. Então, é importante, porque eu já escutei bastante gente e realmente a decepção é pior. Porque, às vezes, que nem, como você falou, abre mão de uma situação aqui que até era um pouco confortável, achando que lá vai ser muito melhor. Exato. Mas se não tiver um respaldo como o de vocês, se torna uma pegadinha. Exato. E outra, ainda para a Europa não precisa de visto, né? Você pode estar na Europa por até 6 meses, legalmente falando. Mas passado esse período, você fica ilegal. E você ficar ilegal num país que não é da sua cultura, que não fala a sua língua, é muito complicado. Você pode ser extraditado e nunca mais poder voltar. Para os Estados Unidos é pior ainda, porque tem a questão do visto. E não são todos os vistos, por mais que tenham mais de 50 tipos de vistos, não são todos os vistos que cabem para os brasileiros. Tem que ter o visto adequado. Que, por exemplo, vou comprar um apartamento maravilhoso lá de frente para o mar, em Miami, aquele marzão lindo, e vou morar lá. Não pode. Você pode comprar um apartamento de $1 milhão, mas você não tem o direito de morar. Olha que absurdo. E as pessoas acham isso. Já comprei um apartamento lá, daqui a pouco eu vou mudar para lá, minhas crianças vão estar na escola pública. Não vai. E aí as pessoas vão para lá achando que podem, e quando chegar lá descobrem que não podem, por mais que tenha uma casa. Aí tem que voltar. E aí o retorno é muito grande, porque aí a criança já fica frustrada, já está na escola, tem que sair da escola, enfim. Faz uma confusão danada. Então não mas assim, agora mais uma curiosidade. Vamos pensar nessa família que fez isso. Tá. Como que ele não foi avisado em relação a isso? Ele foi para abrir um negócio novo? Depende da situação. Tem gente que acha que porque comprou uma casa em Orlando... Ele pode morar lá. Pode morar. E aí ele não tem respaldo nenhum e vai. É isso? Vai para lá, vai passar férias, vou ficar um tempinho a mais aqui, passa mais de 6 meses, já está ilegal no país. Depois lá eu arrumo um emprego. É muito difícil acontecer isso. Depois lá eu arrumo um negócio. 6 meses passa assim, né, Karen? Sim.
Sim. Então, não, eu tenho bastante, assim, na verdade, não amigos que vão, são até familiares que moram. Então, meu cunhado mora em Dubai, mas já, isso que eu falo assim, que nem você comentou, né? É um planejamento. Então, tipo assim, ele estava na empresa aqui, outro mora em Miami mesmo, que teve uma promoção, né, no trabalho. Aí ele foi e trabalhando. aí foi a trabalho e aí agora levou a família. Aí sim, tudo entendeu? bem. Aí então, ele foi expatriado. Mas é isso que eu quero dizer. Então, muitas pessoas têm aquele deslumbramento, por isso que eu tô falando assim, que é importantíssimo o trabalho de vocês. Sim. Que enxerga uma situação dessa e que acha que a situação vai ser a mesma, mas não. Sim, né? exatamente. Tomem cuidado. Cada caso é um caso, gente. E aí você falou assim sobre investimento. Então também quem está assistindo, né, que a gente vai compartilhar, que a gente vai fazer um barulho sobre essa entrevista, e não é essa situação, ela não quer morar, mas ela gostaria de investir. Sim. Vocês fazem esse trâmite também? Fazemos também. Então a gente encontra alguns negócios para a pessoa investir lá fora, quer seja do ramo imobiliário ou franquias, ou às vezes empresas, ações, enfim, a gente ajuda sim a pessoa que quer investir lá fora conseguir esse investimento com muito sucesso e muita tranquilidade. Que bacana. Tá, e quais são os novos projetos? Que a gente aqui no Bate-Papo, a gente fala da OAB, e aí, de repente, você comentou que você também vai fazer parte da OAB com a parte de empreendedorismo. Então, esse ano eu estou bem empolgada, foi o convite do presidente, o Dr. João Borges. Ele sempre quer me levar para a OAB, dessa vez ele conseguiu. Lógico que ele mexeu na cereja do bolo. Ele mexeu num pontinho que eu gosto muito, que é o empreendedorismo. E aí ele lançou a comissão da advocacia empreendedora. Então, ele me convidou como presidente dessa comissão, que eu super aceitei, porque eu entendo que os advogados precisam atribuir o conceito de empreendedorismo nos negócios deles. Porque tem muito advogado, na verdade, que quando não consegue administrar o escritório de advocacia deles, então às vezes ele fica refém do cliente. Às vezes o cliente abusa dos advogados, como a gente vê que... É verdade, gente. A gente fala assim, advogado é tudo pilantra, tudo... Não é. Tem muito advogado que, às vezes, ele sofre na mão dos clientes porque ele não sabe, por exemplo, fazer uma proposta adequada de honorários. Ele não sabe, às vezes, cobrar do cliente o reembolso das despesas, o quanto ele despendeu de tempo, enfim. São conceitos do empreendedorismo que a gente quer passar para a classe dos advogados, porque eu tenho um pouquinho mais de experiência nesse assunto, para que no dia a dia seja facilitado e a minha advocacia também não seja prejudicada. Com certeza. Né? Então eu fiquei muito empolgada, acho que esse projeto, a gente está junto com o Sebrae, o Sebrae aqui da região do ABC, eles estão apoiando assim, integralmente, dando palestra, a gente já fez uma palestra que inaugurou a comissão esses dias com o Márcio Bertolini, que é uma graça, que ele também é advogado e entende muito da questão de empreendedorismo na advocacia. Então, eu estou super empolgada com isso desse projeto. Bom, meu outro projeto agora é que agora eu sou mãe, né, como você disse, então eu tenho um pequenininho para cuidar, que dá um trabalhão, né, mãe aos 40 anos, não é fácil, primeiro filho. Então, eu estou ralando para entender esse mercado agora de mãe, de empresária, de advogada. Fuso horário, né? E também de apresentadora do programa, enfim, é uma vida louca, mas eu acho assim, dá tempo de tudo. A gente não pode reclamar que não tem tempo, porque a gente prioriza aquilo que nós queremos, né, Karen? E vamos embora. Então, o que você achou, assim, o que eu achei bem legal que você comentou, é que você acha isso importante e está trazendo para os advogados. Sim. Mas, no meu ponto de vista, na verdade, são em todas as categorias. Com certeza. Essa dificuldade é para todos, porque assim, aqui eu entrevisto empresas que são familiares. Então tinha um formato de presidência, agora já está vindo a segunda geração e tem um conflito, né? Então, se você pensar, todos os autônomos, eles têm essa dificuldade. Com certeza. Quanto que eu vou cobrar? Porque, eu sou autônomo, mas não interessa. Você ficou no seu escritório, você ficou na rua, você ficou no trânsito respondendo mensagem, né? Então, eu acho fundamental. Eu, assim, dou parabéns para vocês dois, né? Para você, para o João, então, que convidou você, porque eu acho isso fundamental. Eu acho que, assim, se a gente pudesse abranger para todos, sabe, era genial, porque existe essa dificuldade também em relação à valorização. Porque a hora que você consegue pontuar tudo o que você está fazendo para o seu cliente, ele enxerga melhor. Com certeza, não. Isso é... E o empreendedor, ele tem essa dificuldade. Eu sinto muito isso. Então, na área da assessoria, quando alguém vai me contratar, ela acha caro, né? Nossa, mas... Aí quando vai passando o tempo,
até chegar a festa de 15 anos, até chegar ao casamento, que ela vai vendo todas as negociações, todas as indicações, tudo. Ela fala, nossa. Aí eu falo, não, mas ainda eu vou trabalhar no dia, né? Então, essa exposição, se você tiver como apresentar isso antes, é lógico que você é mais valorizado. Sim, com certeza. Então, pode me chamar que eu vou lá cobrir essas palestras, isso eu acho muito bacana. Não, bacana. Assim, eu acredito que pela OAB é mais voltada para os advogados, né? Mas, Karin, só deixando um recadinho aqui para o seu telespectador, o Sebrae, ele é craque nisso. Tem milhões de cursos ali que podem ajudar até os autônomos a se organizar melhor, a fazer a formação de preço do seu serviço, a quantidade de tempo, hora de trabalho, enfim. O Sebrae é craque, tem vários cursos bem legais lá. Já está passado na bola, não quero nem saber, Andréia, nós vamos correr atrás de você. Olha, é muita coisa para falar, então por isso que eu estou falando, a gente vai correr atrás de você para a gente ter outras entrevistas em outros formatos. Legal. Eu vou um dia lá no seu escritório. Com certeza, tá bom? tá joia. Obrigada pela presença, Imagina. Foi assim, fenomenal encerrar o mês das mulheres com você aqui. Imagina, que eu agradeço pela oportunidade de expor o meu trabalho, de passar um pouquinho da tarde com você, que é uma simpatia, então eu fico sempre à disposição. É isso aí. Então, gente, nos aguarde que acontece, tem mais novidade essa semana, tá ok? Bom final de semana para vocês.